Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu resolvi falar como a gente deve proceder quando a gente recebe lithops vindo por transportadora de alguma outra cidade que a gente comprou, enfim. Depois de vários dias de escuridão que essas plantinhas passaram, como que a gente deve fazer para minimizar as chances dessa planta morrer ou morrer por apodrecimento, né? Porque a coisa que mais acontece com lithops é isso. Eu comprei esses lithops aqui das suculentas Garden VIP Arts, lá de Maringá. Eu achei uns ótimos exemplares, então eu recomendo. É, E eu resolvi comprar para vocês para fazer esse vídeo e eu comprei 4 lithops em fases diferentes para a gente ver como eles estão, né? O primeiro que eu comprei, bom, esses dois aqui eu não vou arriscar dizer a espécie porque eles estão bem pequenos. Eu acho que todos esses aqui têm no máximo 1 ano de idade. Eles são bem pequenos mesmo. É, então eu não vou arriscar a espécie desses. Já desse aqui, eu tenho quase absoluta certeza que é um Alcampiae na forma curumã. Essa cor marrom chocolate aqui, ela é muito específica dessa espécie e é uma das minhas favoritas, inclusive. E esse aqui é provavelmente um Rookery, variação da Bineri. Eu não sei, ó, aqui agora focou. Ele tem uma textura muito interessante aqui em cima. Não é por falta de água, é da espécie mesmo. Ela é muito interessante também. Bom, como vocês podem ver, deixa eu pôr na ordem aqui, elas estão em diferentes fases agora no inverno, né? E essa aqui está começando a criar a fissura do para as folhas de dentro saírem. Esse aqui já está com a fissura um pouco mais adiantada. Esse já começou a abrir as duas folhas velhas, né, para as duas folhas novas surgirem. E esse aqui já está no finalzinho da aí, no finalzinho das folhas novas, né? Ela já está até quase secando por inteira, essas folhinhas velhas. Bom, então recebi aqui o que eu vou fazer com elas. A primeira coisa, esses lithops vieram bem limpinhos, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar toda a matéria orgânica que tem nessas raízes. É claro, olha aqui, ó, eu tirei, vem raiz junto, não tem como, são raízes muito sensíveis, mas a gente tem que fazer essa limpeza e não tem problema essas raizinhas, né, saírem junto com a mão. Mas Lucas, por que eu tenho que limpar a matéria orgânica? Porque, apesar de eles terem sido criados e existido, a gente não sabe as condições do substrato. Às vezes tem ali alguma coisinha que pode causar o apodrecimento. A gente não sabe de onde que veio, né? Não importa se o produtor é super responsável, às vezes acontece, nem é culpa deles. Então, o melhor é a gente limpar, porque se deixar a matéria orgânica aqui, pode causar o apodrecimento da planta e ela vai apodrecer de baixo para cima. Então, você vai ficar um tempinho com ela vai morrer depois e você vai achar que o erro foi seu, quando na verdade não é. Então, vamos tirar toda a matéria orgânica daqui. Eu estou jogando tudo em cima da mesa mesmo, mas depois eu limpo. Como eu disse, essas aqui vieram com a raiz bastante limpa. Mas existem algumas que vêm em potinho, né? E aí vem mais compactado o solo. Retirem tudo, porque a oxigenação para as raízes de qualquer planta é super importante
e principalmente a do Lithops, porque são raízes tão pequenininhas e fracas, né, que se o solo tiver compactado, não vai ter oxigenação, elas vão apodrecer e a planta vai apodrecer inteirinha. Bom, depois que eu fiz essa limpeza, tirando aqui essas raizinhas, eu vou cortar as raízes. Mas isso é loucura, não é? Se essas raizinhas aqui, por mais que eles embrulhem super bem, elas acabam sendo danificadas e elas vão morrer. Não importa o que você faça, elas já se danificaram e morreram durante o transporte. Então, o que eu faço? Eu corto elas para que essas raizinhas não apodreçam no, no substrato e possam apodrecer todo o resto da planta. Então, o que, que eu faço? Vou tirar elas um pouquinho daqui. Eu pego uma tesourinha, álcool 70, eu desinfeto elas. É muito importante desinfetar, senão você já mete um monte de micróbio nessa raiz e já era também. Então, muito importante fazer isso. Então, aqui eu vou tirar todas esse restinho aqui. Normalmente eu deixo 1 centímetro de raiz e corto sem dó. Pronto. Eu deixei essas aqui. Eu vou mostrar para você um exemplo muito bom de raiz. Quer ver? Olha, nessa aqui. Ela veio com restos da troca de folha anterior. Isso tem que ser tirado. Ela secou, você tira. Não pode deixar acumular assim, porque pode causar apodrecimento. Então eu retiro elas também. Eu deveria ter pegado uma pinça para ficar mais fácil o meu trabalho. Mas é isso. Esse aqui eu só vou cortar uma pontinha, porque ela já é uma raiz bastante pequenininha. E tá limpinha. Vou fazer com essa aqui também. E o que acontece? As raízes estão muito boas, né, nessa planta, porque elas estão crescendo para baixo e a gente quer que as raízes cresçam para baixo. Tem muito exemplar que você compra que isso aqui tá para cima. A gente chama de raiz em U. E, como todo mundo sabe, uma raiz tem que ser para baixo, né? Não para cima. Então é por isso também que a gente faz a poda, porque a gente quer raízes saudáveis que não virem uma bola de raiz e prejudique a planta, porque ela pode compactar um pouco, se compactar com o substrato, né? Olha, essa tem coisas bem fininhas, eu tiro todas. É muito importante a gente cortar essas fininhas, que provavelmente estão bastante danificadas, mas é como se fosse uma limpezinha mesmo. Mas é muito importante que a gente não corte por inteiro essa mais grossa aqui, porque as raízes das Lithops, elas são pivotantes, né? Ou seja, é uma raiz que cresce central, é uma raiz central que tem algumas ramificações aqui ao longo do corpo. Não são que nem árvores, por exemplo, frutíferas, são raízes que se espalham, né, ali desde o início. As Lithops não. Certo? Bom, com isso feito, removemos a raiz. Você não vai colocar elas no sol direto, não vai regar e nem vai colocar no seu quintal, na sombra, nada. Deixa ela num local que não tenha tanta luminosidade assim.
Elas são muito sensíveis à luz, muito mesmo. E se você colocar elas direto numa luminosidade alta, depois de alguns dias na escuridão total que elas ficaram na caixa, vai acontecer o que a gente chama de bleach out, que é quando a planta perde toda a clorofila dela e depois que perde a clorofila ela não consegue fazer fotossíntese e não fazendo fotossíntese ela morre. Então, muito cuidado, façam a transição lenta. Deixa uma semaninha aí num cômodo que não pegue tanta claridade, para depois vocês colocarem elas num ambiente com luminosidade total. Lembrando que só sol da manhã se for colocar no sol, ok? Mas é muito importante colocá-las no sol. Além disso, a gente corta as raízes porque cortando, pode parecer contraditório, mas cortando as raízes a gente estimula a planta a crescer. Então, façam isso sim, porque é importante. E não só na hora de comprar o que você comprou o Lithops e ele chegou em casa. Isso aqui você pode fazer de 6 em 6 meses. É importante retirar o Lithops do substrato para ver como que tá. Porque muitas doenças ocorrem na raiz e ela começa a morrer de baixo para cima. Então, se a gente tem essa verificação semestral das raízes, retirando elas do substrato, a gente provavelmente percebe coisas antecipadamente, e aí dá tempo de salvar. Mas às vezes também não dá. Bom, aí depois disso é só vir aqui. Ficou grande demais meu potinho. Aqui eu uso 90% de areia de filtro de piscina com 10% de terra vegetal mesmo, que eu gosto de trabalhar com material orgânico para as Lithops. Aqui eu faço o buraquinho com arame e coloco, se vocês perceberem a marcação dela, olha, você percebe justamente onde que é no solo e onde que é para cima do solo. Encaixou e pronto. Linda. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, eu respondo todos, podem mandar DM, que eu tô à disposição de todos. Um grande abraço para vocês. Tchau!